Esta estrutura colossal, outrora um símbolo de poder, agora sucumbe à marcha implacável do tempo e da ferrugem. Gente, olha para essa imagem do navio enferrujado. Eu quero que vocês olhem de verdade. Esse navio não nasceu dessa cor marrom feia, toda descascada. Ele era metálico, brilhante, resistente. Então eu começo a aula com uma pergunta simples. O que aconteceu aqui? Alguém pintou errado? Alguém jogou tinta marrom? Não. O que aconteceu foi uma reação química. E hoje eu vou mostrar para vocês que reação química não é coisa de laboratório cheio de fumaça colorida. Reação química é o que está acontecendo agora no seu corpo, no ar, na cozinha da sua casa e até nesse navio abandonado. Reação química é quando uma substância se transforma em outra, não é só mudar de forma. Não é só quebrar, cortar, amassar. Se eu rasgo uma folha de papel, continua sendo papel. Isso é transformação física. Mas quando o ferro reage com o oxigênio do ar e com a água, ele deixa de ser apenas ferro metálico e vira óxido de ferro, que é a ferrugem. Mudou a identidade da substância. Isso é transformação química, isso é reação química. E deixa eu dizer uma coisa importante. Vocês convivem com reações químicas o tempo todo. Quando você frita um ovo, aquilo não volta a ser ovo cru. Quando você queima gás no fogão, está ocorrendo uma reação química. Quando você respira, seu corpo está fazendo reações químicas para transformar oxigênio e nutrientes em energia. O mundo é basicamente um grande palco de transformações químicas acontecendo sem parar. Só que durante muito tempo as pessoas viam essas transformações e não sabiam explicar o que estava acontecendo por dentro. Foi aí que entraram os cientistas do século XVIII. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Ciência não nasce pronta, ela é construída. Lavoisier, por exemplo, começou a medir as massas das substâncias antes e depois das reações. E ele percebeu algo revolucionário. A massa total não muda. Se você soma a massa de tudo antes da reação e soma tudo depois, dá o mesmo valor. Nada desaparece, nada surge do nada. Isso ficou conhecido como lei da conservação da massa. Em linguagem simples, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não é frase de rede social, é princípio científico. Depois vem Proust, observando que as substâncias não se combinam de qualquer jeito. Elas se combinam em proporções fixas. A água não é qualquer mistura de hidrogênio e oxigênio. Existe uma proporção específica. Isso é a lei das proporções constantes, ou seja, existe regra. A química não é bagunça. E aí entra Dalton. E aqui começa a parte que eu quero que vocês prestem atenção máxima. Dalton pensou assim: se a massa se conserva e as proporções são fixas, então deve existir uma unidade básica que está sendo reorganizada nas reações. Ele propôs que toda matéria é formada por pequenas partículas chamadas átomos. Para ele, o átomo era indivisível e cada elemento químico tinha seu próprio tipo de átomo. Quando ocorre uma reação química, os átomos não desaparecem, eles apenas se reorganizam. Eu vou explicar isso de um jeito que vocês nunca mais esquecem. Imaginem que vocês têm peças de Lego, vocês montam um carrinho, depois desmontam e montam um robô. As peças são as mesmas, o que mudou foi a organização. É isso que acontece numa reação química, os átomos são como as peças. Eles não somem, eles se reorganizam formando novas substâncias. Agora pensa no navio enferrujado de novo. O ferro reagiu com o oxigênio. Os átomos de ferro e os átomos de oxigênio se reorganizaram. Resultado? Ferrugem. Não houve mágica. Houve reorganização de átomos e é aqui que eu quero provocar vocês. Por que estudar química? Porque a química está no centro de praticamente tudo que sustenta a sociedade moderna. Medicamentos que salvam vidas? Química. Plásticos, combustíveis, alimentos industrializados, fertilizantes, baterias de celular, telas de LED, energia solar. Tudo envolve transformação da matéria. Mas tem outro lado também. Substâncias podem ser úteis ou prejudiciais. A mesma ciência que produz remédio pode produzir poluente. Então, estudar química é também aprender a tomar decisões mais conscientes, é entender o que você consome, o que você respira, o que você usa. Os químicos, essas pessoas que estudam química profundamente, não ficam só misturando líquidos coloridos. Eles desenvolvem novos materiais, analisam qualidade de produtos, trabalham em hospitais, indústrias, universidades, órgãos ambientais. Eles medem propriedades da matéria, criam modelos para explicar fenômenos e prever comportamentos. Eles ajudam a responder perguntas que a humanidade nem sabia que tinha. Então, quando eu ensino reação química e teoria atômica de Dalton, eu não estou ensinando algo distante da sua realidade.
Eu estou mostrando como a matéria se comporta, como ela se transforma e como essas transformações moldam o mundo. E eu quero que vocês saiam dessa aula com uma coisa clara na mente. Reação química não é só fórmula no quadro. É ferrugem no portão da sua casa, é o bolo que cresce no forno, é o combustível queimando no carro, é o seu corpo produzindo energia agora mesmo enquanto você me escuta. Se tudo é feito de átomos e os átomos se reorganizam para formar novas substâncias, então entender química é quase como aprender o código secreto do universo material. E a partir de agora, eu quero que vocês comecem a olhar para o mundo perguntando: que reação está acontecendo aqui? Que átomos estão se reorganizando? Porque ciência começa com curiosidade. E eu não quero alunos decorando o conceito. Eu quero alunos que questionam o mundo. Olá, pessoal, bem-vindos! Este é um conteúdo autoral da professora Day, do canal Fala Professora Day. Hoje, a gente vai investigar o mundo ao nosso redor, que está sempre se transformando, muitas vezes de um jeito que a gente nem nota. Sabe? Vamos descobrir a química que se esconde em tudo, desde um bolo crescendo no forno até a ferrugem que destrói o metal. Basicamente, como os tijolinhos do universo se arrumam para criar tudo que a gente vê. Para começar nossa investigação, olhem bem para essa imagem. Esse navio aí, ele não era assim, com a sua cara de abandonado. Um dia ele foi forte, sabe? Feito de metal brilhante. Mas agora, tá todo enferrujado, frágil, parece que tá se desmanchando. A pergunta que vai guiar a gente hoje é: o que foi que aconteceu com ele de verdade? Então, o que vocês acham? Será que foi só falta de cuidado? Uma tinta ruim que descascou? Ou será que o que a gente está vendo é mais que um simples desgaste? É como se fosse um quebra-cabeça, e a resposta para ele está numa força da natureza que age o tempo todo, em todo lugar. Para resolver esse mistério do navio, primeiro, a gente precisa entender uma coisinha muito importante. Existe uma diferença gigante entre algo que só muda de aparência e algo que se transforma em uma coisa totalmente nova. Vamos ver isso na prática. Se eu pegar uma folha de papel e rasgar em pedacinhos, ela mudou, mas continua sendo papel, certo? Isso é uma mudança física. Agora, pensa num ovo. Se eu fritar ele, a clara e a gema mudam para sempre. Não tem como desfritar o ovo. Uma coisa nova foi criada. Isso é uma transformação química, ou seja, uma reação. O ferro do nosso navio não só se desgastou, ele virou outra coisa. E é aqui que a coisa fica mais legal ainda. Essas transformações químicas, elas não acontecem de qualquer jeito, na bagunça. Elas seguem regras, leis da natureza bem específicas que foram descobertas aos poucos por cientistas muito inteligentes. Imagina que a ciência é como construir um prédio. Cada cientista coloca um tijolo. Lá no século XVIII, um cara chamado Lavoisier colocou a base de tudo, provando que numa reação nada some do nada. O peso total, a massa, continua a mesma. Logo depois, veio Proust e construiu uma parede importante, mostrando que as coisas se misturam sempre nas mesmas medidas, tipo uma receita de bolo que não pode errar. Mas ainda faltava entender o porquê disso tudo. E foi aí que Dalton apareceu para resolver a questão. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas olha, isso é muito mais que um ditado. É uma lei da ciência. Lavoisier provou que, numa reação química, a matéria não desaparece e nem aparece do nada. Ela só muda de roupa, digamos assim. E o que Proust descobriu foi fundamental. Ele mostrou que a química não é uma bagunça. A água, por exemplo, é sempre feita da mesma proporção de hidrogênio e oxigênio. Sempre. Não é aleatório. Existe uma ordem, uma regra. E essa lógica toda preparou o terreno para a ideia de Tia mudar o jogo de vez. Ok, então, se a massa não muda e as proporções são sempre as mesmas, como é que se explica isso? John Dalton deu uma resposta simplesmente genial, que é a base de toda a química que a gente conhece hoje. Ele nos apresentou os blocos de montar de tudo que existe. A ideia de Dalton foi a seguinte: tudo que existe é feito de bolinhas minúsculas que não dá para dividir, chamadas átomos. E a sacada principal é essa. Uma reação química não quebra, não cria e nem destrói esses átomos. Ela só troca eles de lugar, reorganiza a galera. E essa imagem aqui ajuda a gente a entender perfeitamente. Pensa nos átomos como se fossem pecinhas de Lego. Primeiro, a gente usa as peças para montar um carro. Depois, a gente desmonta o carro todinho e, usando as mesmíssimas peças, a gente monta um robô. Nenhuma peça sumiu, certo? A quantidade de peças é a mesma. O que mudou foi só o jeito que elas estão organizadas.
É exatamente isso que acontece numa reação química. Agora vamos voltar para o nosso navio. Ele não apodreceu. O que aconteceu ali foi que os átomos de ferro do casco se soltaram e se ligaram com os átomos de oxigênio do ar e da água. As mesmas pecinhas de Lego se reorganizaram para formar uma coisa nova, a ferrugem. Não é decay, é reorganização. Certo, a teoria a gente entendeu, mas e daí? Por que isso é importante? Porque esse princípio de reorganizar átomos não acontece só em navio abandonado. Na verdade, ele é um motor que faz o nosso mundo moderno funcionar. Pensa um pouco em tudo ao seu redor. Os remédios que salvam vidas, os plásticos das embalagens, os fertilizantes que ajudam a produzir comida para o mundo todo, até a bateria do celular que está aí na sua mão. Tudo isso só existe porque a gente aprendeu a reorganizar os átomos para criar exatamente o que a gente precisa. E aqui tem um ponto bem sério. A mesma ciência que cria um remédio também pode criar um poluente. Entender como a matéria se transforma nos dá o poder e a responsabilidade de fazer escolhas melhores sobre o que a gente consome, o que a gente produz e qual o impacto que a gente causa no planeta. O objetivo aqui, no final das contas, é mudar o nosso jeito de olhar para as coisas. A química não é só aquela matéria cheia de fórmulas da escola. É como aprender a ler o código secreto que forma todo o universo. Essas reações estão acontecendo agora, neste exato segundo, em todos os lugares. A ferrugem no portão de casa, o bolo que cresce com o calorzinho do forno, a gasolina queimando para mover o carro, até a energia que o nosso corpo está gerando para a gente poder pensar sobre isso, tudo isso é átomo se reorganizando. E para a gente fechar, eu vou deixar uma provocação. A partir de hoje, comecem a olhar o mundo com esses novos olhos. Quando virem alguma coisa mudar, cozinhar, queimar ou crescer, se perguntem: que átomos será que estão se reorganizando aqui? A ciência de verdade começa com a curiosidade. E entender isso é o primeiro passo para a gente questionar e compreender o mundo de um jeito muito, muito mais profundo. Fonte, Professora Day, do canal Fala Professora Day. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo do conteúdo autoral da Professora Day, do canal Fala Professora Day. E a proposta dela já começa com uma imagem bem forte, né? Sim, muito forte. Ela nos pede para imaginar um navio gigantesco, sabe? Mas não um navio novo navegando. Não, pelo contrário, ele está encalhado na areia de uma praia. Isso, encalhado. E o casco que um dia foi, sei lá, metálico, brilhante. Liso, né? Exato. Agora ele está todo coberto por uma crosta marrom avermelhada descascando. Quase como se o metal estivesse doente. É uma boa forma de colocar. E aí vem a pergunta central que o material dela coloca, que é bem simples, mas profunda. O que aconteceu aqui? E é uma ótima pergunta, porque a resposta mais óbvia pode não ser a mais completa. Alguém podia pensar: ah, pintaram errado. Ou, sei lá, jogaram tinta marrom. Exato. Ou que foi só o tempo, o abandono, o que não está errado, mas não explica o processo. O que aconteceu de verdade com o metal? Exatamente. O que aconteceu ali foi uma reação química, uma transformação que aconteceu em câmera lenta por anos e anos. Certo. E essa ideia de reação química é o coração da nossa conversa hoje. A proposta da professora Day é essa, né? Tirar a química do laboratório. Daquela imagem do cientista de jaleco, misturando líquidos coloridos que fazem fumaça. Isso. E mostrar que ela está, na verdade, em todo lugar. No navio, na nossa cozinha, até dentro da gente. Para começar, acho que a gente precisa definir bem os termos. O material faz uma distinção muito importante entre dois tipos de transformação. A física e a química. Isso. A transformação física é quando você muda a aparência de alguma coisa, mas não muda o que ela é, a sua identidade, sabe? O exemplo clássico que sempre dão é o de rasgar um papel. É o exemplo perfeito. Você tem pedaços menores, mas cada pedacinho ainda é, sem dúvida nenhuma, papel. A identidade está intacta. Entendi. É como se a coisa só trocasse de roupa, mas a pessoa por baixo a mesma. Ótima analogia. Já no navio, a mudança foi bem mais profunda. Ali a gente tem uma transformação química. O ferro do casco deixou de ser ferro. Deixou. O ferro, que é um metal cinza, forte, ele reagiu com o oxigênio do ar e com a água do mar. E nessa reação, ele se transformou numa substância completamente nova. O tal óxido de ferro. Que a gente conhece como ferrugem, que é marrom, quebradiça, não tem o mesmo brilho, nem a mesma força. A identidade da matéria mudou. Isso é uma reação química. E no dia a dia? Tem outros exemplos mais rápidos?
Há vários. Pense em fritar um ovo. O calor muda as proteínas do ovo de um jeito que não tem volta. Você nunca mais vai ter aquele ovo cru de novo. É verdade. Não dá para desfritar um ovo. Exatamente. Ou a chama do fogão. O gás que sai do botijão está se transformando em fogo, em luz e em calor. É uma reação. E a nossa respiração, que o material cita. Essa é fantástica. A gente respira oxigênio, que reage com a glicose dos alimentos dentro das nossas células para gerar a energia que mantém a gente vivo. Então a gente é uma usina química ambulante. Basicamente, sim. O mundo é um grande palco de transformações químicas. E essa explicação, claro, é da professora Day, do canal Fala Professora Day. Certo. Mas por muito tempo a gente viu tudo isso acontecer. O ferro enferrujar, a madeira queimar, sem entender as regras por trás, né? Exato. A ciência é uma construção. Leva tempo. A virada de chave, como o material aponta, foi quando a gente parou de só olhar e começou a medir. E aí entra a figura do Lavoisier. Antoine Lavoisier, um cientista francês super metódico. Ele fazia algo que hoje parece óbvio, mas na época foi revolucionário. Ele pesava tudo. Como assim pesava tudo? Ele media a massa de todas as substâncias antes da reação acontecer e depois media a massa de tudo que era produzido. Tá, mas espera aí. Se você queima um pedaço de madeira, no final sobram só umas cinzas. Parece que a maior parte da massa sumiu. Essa era exatamente a questão. E foi aí que veio a genialidade dele. Lavoisier percebeu que precisava fazer isso num sistema fechado, onde nada pudesse escapar. Ah, para pegar a fumaça e os gases também. Exatamente. Gases têm massa. E quando ele fez isso, ele provou que a massa não sumia. No caso da madeira, a maior parte dela vira dióxido de carbono e vapor de água. Que são gases invisíveis. Isso. E quando ele somava a massa das cinzas com a massa de todos os gases, o resultado era... O mesmo da madeira original, mais o oxigênio que ela usou para queimar. Perfeito. Nada se perdia. E isso levou à famosa lei da conservação da massa. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa mesma. Mas é chave entender que isso não é só um ditado bonito. É um princípio científico rigoroso. A matéria não some, ela só muda de forma. Essa precisão toda me faz pensar. Se a massa se conserva de um jeito tão exato, então talvez a química não seja tão caótica assim. É um ótimo raciocínio e ele leva direto para o próximo passo. Outro cientista, o Joseph Proust, ele percebeu outra regra. Que não era só a massa total que se mantinha. Não. Ele descobriu que as substâncias se combinam sempre em proporções fixas, como numa receita. Uma receita de bolo. Você precisa de quantidades exatas de farinha, açúcar, ovos. Se mudar a proporção, já não é o mesmo bolo. A analogia da receita é perfeita. A água, H2O, é sempre, em massa, umas 8 partes de oxigênio para 1 parte de hidrogênio. Sempre. Não importa se a água veio da chuva ou de um cometa. Não importa. A proporção é a identidade da água. É a lei das proporções constantes. A química tem regras. Ok, agora as coisas estão se encaixando. Temos a lei de Lavoisier, a massa não muda. E a lei de Proust, as combinações têm proporções fixas. Juntando as duas, fica uma pergunta no ar, né? Fica. A grande pergunta, por quê? O que explica essa ordem toda? E a resposta para isso veio com John Dalton. Sim. O raciocínio dele, como o material da professora Dane descreve, foi um salto de lógica. Ele pensou, se a massa se conserva e as proporções são fixas, então a matéria deve ser feita de alguma unidade básica. Alguma pecinha fundamental. Exato. Uma pecinha que não se quebra na reação, ela só se reorganiza. E essa pecinha ele chamou de átomo. A ideia de que tudo é feito de bolinhas minúsculas e indivisíveis. Exatamente. Essa foi a teoria atômica de Dalton. Ele disse que cada elemento, tipo ferro, oxigênio, hidrogênio, tem seu próprio tipo de átomo. E numa reação, esses átomos não somem nem aparecem do nada. Eles só trocam de lugar. Só trocam de parceiros, se rearranjam. Então, no fundo, tudo é um grande jogo de Lego. Essa é a analogia perfeita que o material usa. Pensa nos átomos como peças de Lego.
Você pode pegar umas peças e montar um carrinho. Certo. Depois, você desmonta o carrinho. E com as mesmíssimas peças, sem perder nenhuma, você monta um robô. Ah, faz todo sentido. As peças são as mesmas, a quantidade de plástico é a mesma. O que mudou foi só o jeito que elas estão organizadas. Perfeito. Uma reação química é isso, é uma reorganização de átomos. Uau! Isso simplifica tudo. Voltando para o nosso navio lá do começo. Sim, Então, os átomos de ferro do casco não sumiram, e os átomos de oxigênio do ar também não. Eles só se desligaram de onde estavam e se conectaram de um jeito novo para formar a ferrugem. exato. Não teve mágica, só reorganização. A teoria de Dalton explica as duas leis de uma vez só. Certo. Se os átomos só se rearranjam, a massa total antes e depois vai ser a mesma, lei de Lavoisier. Uhum. E se uma molécula de água é sempre 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, a proporção vai ser sempre a mesma, lei de Proust. É uma teoria que unificou tudo. Foi brilhante. O que nos leva à grande questão. Por que tudo isso importa hoje? Por que a gente deveria se importar com essa reorganização de pecinhas invisíveis? O e daí disso tudo é basicamente o mundo moderno inteiro. A nossa capacidade de não só entender, mas de controlar como esses átomos se reorganizam. É a base de quase toda a nossa tecnologia. De quase toda. Não é exagero. Pensa na bateria do seu celular. Ok. Não é mágica. É um dispositivo que força reações químicas controladas a acontecerem. De um lado, uma reação libera elétrons, do outro, uma reação captura. O fluxo desses elétrons é a eletricidade. E recarregar é forçar a reação a acontecer ao contrário. É reorganizar os átomos de volta para o lugar original. É pura química controlada. E isso vale para medicamentos, plásticos, combustíveis, telas de LED. A lista é infinita. Mas o material também fala do outro lado da moeda, né? O lado da responsabilidade. Com certeza. O mesmo conhecimento que cria um remédio pode criar um poluente. A mesma ciência que nos deu energia com combustíveis fósseis. Também nos mostrou que a reação libera gases que afetam o clima. Exatamente. O mesmo conhecimento que nos deu plásticos superduráveis e úteis. Criou um problema ambiental porque a natureza não consegue desmontar essas moléculas. Perfeito. Então, entender química hoje não é só sobre inventar coisas novas. É também sobre resolver os problemas que a gente criou. Nunca tinha parado para pensar que o trabalho de um químico hoje é tão diverso. É muito. Eles não ficam só misturando líquidos coloridos. Eles estão em hospitais, em agências ambientais, desenvolvendo materiais sustentáveis, analisando a qualidade da água que a gente bebe. É um trabalho de resolver quebra-cabeças moleculares, então? É uma ótima definição e envolve uma responsabilidade imensa. Então, para a gente amarrar tudo isso, a jornada que a gente fez hoje saiu de um navio enferrujado e chegou nos princípios que governam a matéria. Exato. Uma reação química não é uma fórmula no quadro. É o bolo crescendo no forno, a ferrugem no portão, é o nosso corpo produzindo energia para a gente estar conversando agora. E o material da professora Day termina com uma ideia que eu achei fantástica. Qual delas? A de que se tudo é feito de átomos que só se reorganizam, entender química é quase como aprender o código secreto do universo material. É uma ideia poderosa, né? Muda a forma como a gente olha para as coisas. Totalmente. Convida a gente a ter uma nova postura, a olhar para o mundo e se perguntar: que reação está acontecendo aqui? Que átomos estão trocando de lugar agora? Essa curiosidade é a semente de tudo. E falando em colocar em prática, a professora Day propõe um desafio. O desafio de casa de hoje é bem simples. Gosto de desafios simples. A proposta é: observem o mundo ao redor e encontrem uma reação química acontecendo. Pode ser na cozinha, no quintal, em qualquer lugar. Uma fruta apodrecendo, uma vela queimando. Isso. Anotem o que viram e tentem explicar por que vocês acham que é uma transformação química e não só física. Qual é a evidência de que a identidade da matéria mudou? O objetivo é treinar o olhar, né? Começar a enxergar o mundo com esses olhos de cientista. Exatamente. É um exercício excelente para tirar a teoria do papel. E ancorar na vida real, que é onde a ciência realmente importa. Perfeito. E com esse desafio para aguçar a curiosidade de todo mundo, a gente encerra a nossa análise de hoje. Fonte: Professora Day, do canal Fala Professora Day.